Estamos de volta com Câmara em Pauta. A Comissão de Meio Ambiente aprovou a criação de uma subcomissão permanente de fiscalização do projeto Novo Rio Pinheiros. O objetivo da subcomissão é acompanhar o processo de despoluição do Rio Pinheiros. O governo do estado vai investir R$1,5 bilhão para despoluir o rio até 2022. O requerimento é do presidente da comissão, vereador Chechel Trípoli, do Partido Verde. O Rio Pinheiros, ele nasce e morre dentro da cidade de São Paulo. Não tem como a Câmara Municipal e essa Comissão de Meio Ambiente não estar próximo disso para entender, primeiramente, como vai se dar esse projeto e esse encaminhamento da despoluição do Pinheiros, para que a gente possa atuar junto às comunidades locais, os bairros que envolvem a região do Rio Pinheiros, para que a gente acompanhe e que a gente possa colaborar com a despoluição do Rio Pinheiros e o mais rápido possível a gente poder dar um mergulho no rio com uma água limpa. A comissão também aprovou o requerimento da vereadora Soninha, do Cidadania 23, para realizar um seminário sobre a importância do descarte e destinação das bitucas de cigarro. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o número estimado de fumantes no mundo é de 1,6 bilhão. De acordo com informações da Autoridade para as Condições de Trabalho, cada fumante joga fora 7,7 bitucas de cigarro por dia, ou seja, cerca de 12 bilhões de bitucas são descartadas diariamente. Justamente por ser muito pequena, por ser muito leve, é difícil ela ter o destino correto. Então, se você arremessa uma bituca, pode causar um incêndio, pode causar entupimento de galerias de águas pluviais e causa contaminação de água e de solo. A bituca contém milhares de substâncias tóxicas e aí todos nós somos um pouco responsáveis por isso, digo, o poder público, porque é uma questão de saúde pública, é uma questão ambiental séria, o fumante e o setor privado também. Então a ideia do seminário é fazer um encontro entre todos esses atores e decidir encaminhamentos. Magli, a gente sempre se preocupa, né, com o descarte de diversos tipos de material, vidro, né, plástico, e aí vem esse lixo pequenininho, né, uma bituca de cigarro que pode causar sérios danos, como a vereadora falou, incêndio, é extremamente tóxica. A gente precisa, né, dar uma destinação correta para a bituca de cigarro e também tem a outra questão, né, da subcomissão para acompanhar a despoluição do Rio Pinheiros. Sem dúvida, essa questão da bituca do cigarro, a gente está conseguindo vencer, pelo menos, a questão dos fumantes pararem de fumar. Isso já é um primeiro passo importantíssimo e não só o Brasil, mas o mundo vem nesse caminho. Mas ainda existem, evidentemente, os fumantes, eu não vou condenar aqui de jeito nenhum. Agora, precisa ser dado um destino para as bitucas, porque realmente a vereadora tem razão, eles são absolutamente tóxicos. Quanto à questão do Rio Pinheiros, é uma questão fundamental. Você despoluir o Rio Pinheiros, você depende de uma série de fatores. Um dos fatores, o Rio Pinheiros, ele vai em direção ao Rio Tietê. Só que quando o Rio Tietê começa a encher e está chovendo demais, tem a usina da tração, que muita gente conhece como usina da traição, que fica ali na Marginal Pinheiros. O que faz essa usina? Ela traciona a água, até porque de um lado ela é dessa altura, do outro lado ela é dessa, o rio fica mais baixo mesmo, só que ela traciona e faz o rio voltar para a represa Billings. Então, se você não despoluir o Tietê, quando você tracionar, o que vai acontecer? Vai vir sujeira do Tietê também. Então, é evidente que tem que ser feito um trabalho de tecnologia que já existe para isso e é bastante avançada. Agora, tem que se cuidar de todos os fatores. Essa questão da usina da tração já melhorou bastante, mas vamos aguardar para ver o que vai dar, né? Tomara que consigam despoluir, sem dúvida. Né? É o sonho de todo paulistano. É o símbolo da cidade. Não é tanto não, meu bisavô nadou no Rio Pinheiros, então não é tão longe assim também. Né? Em reunião ordinária da última quarta-feira, a Comissão de Saúde aprovou requerimentos para a realização de audiências públicas para debater a falta de médicos em hospitais de São Paulo. Um dos requerimentos é de autoria da vereadora Juliana Cardoso, do PT. Ela solicita a convocação de representantes da autarquia hospitalar municipal para esclarecer a deficiência do número de médicos do Hospital Municipal e Maternidade Mário Deghini.
A vereadora também solicitou uma audiência pública em caráter de urgência para falar sobre a segurança dos hospitais da capital, que funcionam sem a vistoria do Corpo de Bombeiros. O objetivo é evitar acidentes como no Hospital Badim, no Rio de Janeiro, no último dia 13. Olhando isso, a gente foi procurar saber como que estavam os hospitais da autarquia e junto com o Tribunal de Contas do município, a gente verificou que não tem laudo, né, do bombeiro. E isso, para um hospital municipal ou para qualquer setor, prédio público, é inadmissível. A partir disso, a gente também fez um outro levantamento que falta de profissionais no Mário Dene, por exemplo, terças e quintas, não tem médico de plantão para poder atender as mulheres que já estão em trabalho de parto. E aí elas têm que ficar andando pela rede para poder conseguir ter com segurança os seus filhos. Então, por conta disso, a gente pensou numa audiência pública para poder dialogar com a supervisão, com a secretaria, né, e os demais que são vinculados ao governo, à prefeitura, para poder dar o esclarecimento correto do que está acontecendo e quais são os caminhos que a gente vai resolver esses problemas. O vereador Milton Ferreira, do Podemos, também solicitou a realização de uma audiência pública com representantes da Coordenadoria Regional de Saúde Centro-Oeste. A pauta é a instalação de uma unidade básica de saúde no Jaguaré. A população, a comunidade local está com uma discussão sobre o local da implantação. Claro que a prefeitura, né, eu pedi que fosse acionada a coordenadora, né, para que ela viesse aqui explicar e trazer também solução sobre o local onde realmente vai ser implantado o BS. Durante a reunião ainda foram apreciados 7 projetos de lei, todos os pareceres foram aprovados. Maglio, mais uma vez, a falta de médicos em discussão aqui na Câmara Municipal, né? A Câmara precisa fiscalizar isso, a população não pode ficar, como a vereadora falou, tem gestantes aí que tem que ficar andando pela rede atrás de médico, né? Ali em trabalho de parto, isso não pode acontecer. Olha, eu peço a você atenção, você que está nos assistindo, a importância das comissões da Câmara Municipal de São Paulo, em todos os sentidos. As comissões temáticas que tratam de vários assuntos, como essa, por exemplo, que a gente acabou de ver, a Comissão de Saúde. É muito importante lembrar que foi aquele tempo de que, por exemplo, aconteceu um incêndio lá no hospital no Rio de Janeiro. Tivemos vítimas, lamentável. Ah, não, mas isso acontece lá, aqui não acontece. Não acontece? Será que não? Então a Câmara está fiscalizando, não só essa questão das gestantes, que é fundamental. Gente do céu, não pode acontecer. E também essa questão da segurança nos hospitais. Corpo de Bombeiros, muitas vezes, ele trabalha, ele vai lá e fala assim, olha que isso aqui tem que ser assim, assim, assim. Só que não cumprem. E de repente, quando vão ver, é tarde demais. Então, fiscalizar. O vereador tem essa prerrogativa. E na nossa cidade está funcionando. E a primeira reunião da Comissão de Apoio ao Desenvolvimento do Turismo, do Lazer e da Gastronomia teve a participação de empresários ligados ao turismo de regiões periféricas de São Paulo. Também foi anunciado o Troféu São Paulo Capital Mundial da Gastronomia de 2019, prêmio institucional da Câmara voltado para profissionais de comunicação. O prêmio para profissionais de comunicação, Troféu São Paulo Capital Mundial da Gastronomia 2019, está com as inscrições abertas até 23 de setembro para reconhecer aqueles que divulgam o setor. A premiação será entregue no dia 25 de novembro, em sessão solene. O anúncio foi feito durante a reunião. A comissão também recebeu empreendedores de Parelheiros, zona sul da cidade. Eles fomentam emprego e renda por meio do turismo e colaboram para preservar os recursos naturais. E eu ainda era mocinho, há 30 anos atrás, quando veio a ideia de montar um empreendimento no meio da Mata Atlântica, né? Então poucas pessoas conheciam esse potencial natural de Parelheiros, Macilac e da Ilha do Bororé. Foi justamente aqui, na Câmara Municipal, há 20 anos atrás, quando ainda o Antônio Goulart era presidente dessa comissão, que nós viemos aqui reivindicar justamente infraestrutura, divulgação. E na cidade de São Paulo ninguém discutia turismo. Quem discutia era a Câmara Municipal através da Comissão de Turismo, Lazer e Gastronomia. O Sebrae também apresentou um programa, o Investe Turismo.
foi desenvolvido pelo Sebrae Nacional, junto com o Ministério do Turismo e a Embratur, que tem o objetivo de auxiliar a estruturação do turismo em algumas cidades. E a cidade de São Paulo é uma das cidades que vai ser contemplada pelas ações desse programa. Na cidade, a gente vai trabalhar com 2 regiões que são muito importantes para o desenvolvimento do turismo na cidade, que é o polo de ecoturismo na região sul, na região de Parelheiros, e também o centro da cidade. A intenção dos integrantes da comissão em conhecer estas iniciativas é promover por parte do Legislativo condições que facilitem os negócios. O papel da Câmara aqui, nessa comissão, é ajudar a fomentar e destravar qualquer tipo de problema ou burocracia que também foi discutida nessa reunião aqui. E nessa reunião a gente escutou todos os atores do cenário aí desses setores, para que a gente possa trazer nas próximas reuniões o que foi colocado aqui, as grandes demandas que tiveram e principalmente dos 2 polos de ecoturismo da cidade de São Paulo, que tem um na Zona Sul em Parelheiros e o da Zona Norte também, o da Cantareira. Essa cidade de São Paulo é uma cidade policêntrica, ela tem diversos centros urbanos. E muitos desses centros urbanos carregam uma história potencial da cidade, que todo morador desse território tem por desejo contar para outros. Isso fomenta o turismo. Se a gente consegue revelar os bairros vão gerar economia local e essa economia local fortalece a própria economia da cidade. O vereador Gilberto Nascimento Júnior apresentou um projeto de resolução que visa valorizar a história da gastronomia de São Paulo. Já apresentei como vereador, mas vim aqui disponibilizar em nome da comissão. Então a gente vai estar apresentando agora pela nossa comissão esse reconhecimento dos restaurantes acima de 50 anos, vão ter um tipo de reconhecimento, e acima de 100 anos outro tipo de reconhecimento. Porque a ideia é criar um circuito gastronômico histórico. Uma iniciativa muito legal para a cidade, né? A cidade é a capital da gastronomia, né? Não adianta, a gente tem aqui culinária de todas as regiões, de todos os países, de todas as regiões do Brasil. E é muito legal, né? A gente poder homenagear esses restaurantes que têm mais de 50 anos, mais de 100 anos na cidade, que a história deles muitas vezes se confundem, né, com a história da cidade. Muitas vezes a gente quer saber da história de Paris, de Londres, de Nova York, mas a gente não se atenta para a história da nossa cidade, da história de São Paulo, que é riquíssima. São Paulo tem pontos turísticos que a gente nem imagina que eles existem. São Paulo tem praia, sabia? Tem a praia sim, na represa de Guarapiranga. Tem, com corpo de bombeiros, com tudo muito bonitinho, com água limpa, para as pessoas poderem entrar, tomar seu banho quando está muito calor. Essa Ilha do Bororé que ele falou, pouca gente imagina que para chegar na Ilha do Bororé você tem que pegar balsa, né? E você está dentro de São Paulo. Então é muita coisa. O ecoturismo, essa região de Parelheiros, que é riquíssima, né? E, claro, evidentemente, usando a preservação da natureza, que é fundamental. Agora, você tem grandes eventos em São Paulo, eu sempre gosto de citar isso. Você tem o Carnaval, que atrai milhões de pessoas. Você tem a Fórmula 1, que atrai milhões de pessoas. Você tem a parada LGBT, que mobiliza e traz recursos para a cidade. Tudo isso é turismo. Portanto, justifica a presença da Comissão de Turismo. E outras questões também que são fundamentais. A gente falou há pouco, você imagina o Rio Pinheiros navegável. Não precisa nem nadar. Navegável. O Rio Tietê navegável. Você imagina o que vem acrescentar na questão de turismo, barzinhos ali na beira do rio, como a gente vê, inclusive, no mundo, em diversos lugares. Então, é hora realmente da gente parar para pensar na nossa cidade. E o cuidado que está sendo tomado pela Câmara Municipal e também nesse projeto e nessa comissão específica, tem muita coisa boa por aí ainda. Viu, Carol? Exatamente. Mário, muito obrigada por mais uma participação aqui no Câmara em Pauta. Eu que agradeço, sempre é um prazer participar com você, Carol Câmara, com o pessoal da TV Câmara São Paulo. E este foi o resumo dos principais assuntos debatidos na Câmara durante a semana. Se você quiser rever este ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br ou as nossas redes sociais. Obrigada pela companhia. O Câmara em Pauta de hoje fica por aqui. Até o próximo programa. TV Câmara São Paulo. Assista. Fique sabendo.